Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O poder do Evangelho. Autores Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 3, Uma visão panorâmica. Quarta-feira. Ler com oração 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, que dizem: Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A repercussão da conversão. Para compreender um pouco mais a cultura e a religião dos gregos, relembramos quando Paulo foi para Atenas e, com muito esforço, pregou a respeito de Jesus e sua ressurreição. Como o assunto gerou grande repercussão, os atenienses conduziram Paulo ao Areópago para melhor discutir. A sociedade da época não aceitava a ideia de haver apenas um Deus, por isso, o fato de muitos gregos crerem no Evangelho repercutiu em toda a Macedônia. A cultura grega era repleta de imagens de deuses e de deusas. Os teatros exibiam histórias da mitologia grega e a moral era ensinada com os exemplos dos deuses e semideuses. Tudo estava relacionado à religião politeísta. Então, acreditar em um Deus, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, era muito contrário à cultura e à religião da época. Os gregos que creram sofreram grande discriminação e isolamento da sociedade. O testemunho alcançou diversos lugares, pois a decisão deles foi muito forte. Os gregos não aceitavam o governo de um só homem, de um tirano ou imperador que se fazia de Deus. É válido lembrar que, assim como o faraó do Egito se julgava um deus, o mesmo ocorria com os imperadores romanos. Isso gerou nos gregos aversão ao domínio de tudo por um só homem. Semelhantemente, transportando esse modelo para a área religiosa, os gregos acreditavam que possuir um único Deus e não deuses era um perigo. Satanás incutiu na sociedade humana o conceito politeísta, transmitindo a ideia de que ter um só Deus é perigoso, porque seria uma espécie de tirania. Mesmo assim, Paulo, em Atenas, pregou sobre o Deus único, que criou os céus e a terra, afirmando que nele todos vivemos, nos movemos e existimos, que é ele que nos dá a vida, o ar para nossa respiração e tudo mais. Embora esse conceito fosse impossível aos gregos, Paulo não deixou de pregá-lo. Como vimos, os apóstolos enfrentaram problemas religiosos, culturais e políticos porque pregaram um rei que assumiria todos os reinos deste mundo e estabeleceria seu reino eterno. Então podemos imaginar como os gregos e o Império Romano reagiram contrariamente à pregação dos apóstolos. Passado o período clássico da Grécia Antiga, no século IV a.C., Filipe II da Macedônia dominou a Grécia, que tinha em Atenas um importante centro político e cultural. Após sua morte, seu filho Alexandre o Grande deu prosseguimento às conquistas e expandiu muito o Império Macedônico. Em aproximadamente 10 anos, ele conquistou toda a região, chegando até a Índia. Alexandre o Grande havia estudado em Atenas, numa escola que seguia a filosofia de Aristóteles. Por essa razão, espalhou com seu Império Macedônico a cultura grega, misturando-a com a cultura oriental dos países conquistados. Essa mistura tornou-se o que hoje é chamado de helenismo, o berço da cultura ocidental. Por meio da expansão macedônica, a cultura e a língua gregas espalharam-se por todos os lugares. Ao estudarmos a história de Israel,
percebemos a razão porque legítimos judeus lutam pela pureza da raça judia, repudiando por completo a helenização, pois visam evitar que a crença judaica se misture com a cultura grega. No entanto, alguns judeus ensinavam o grego em detrimento do hebraico, porque naquela época, quem não falasse grego era considerado bárbaro, e ninguém queria ficar marginalizado. Como todos procuravam aprender o grego, houve a hegemonia da língua e da cultura gregas. Com todo esse contexto, conseguimos entender ainda mais o ambiente que cercava o período de surgimento da igreja em Tessalônica. Pergunta de hoje: por que a política e a religião gregas se opunham à pregação da existência de um único Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.